Sob a proteção de Deus, estando presentes os auditores Jaime Lichinski, Ives Linhares, Cláudio Canha e o procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Dr. Gabriel Leger, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a segunda sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausentes os conselheiros Fernando Guimarães e Ivan Bonilha, por motivo de férias, tendo se designado para substituí-los os auditores Jaime Lichinski e Cláudio Canha, respectivamente, pelas portarias 1110/13 e 1111/13, publicadas no Diário número 792, de 19 de dezembro de 2013. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 1 da sessão ordinária do dia 14 de janeiro de 2014. Está homologada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos seguintes atos de inativação em função da revisão do Acórdão 1638-2008. Protocolo 42.126.13, 43862911, 5576612, 3483611, 2549313 e do processo de pensão 305751/13. Também na Diretoria de Controle de Ato de Pessoal, em função da uniformização de jurisprudência, em função das inativações por invalidez decorrentes de patologias F32, o protocolo 47979213, o protocolo 53876311, em função do incidente de constitucionalidade, em função da lei municipal de Sarandi, o protocolo 27742113, um ato de inativação em função do incidente de inconstitucionalidade no protocolo 60612013, e ainda por se encontrarem em trâmite o ato de admissão da servidora referente ao ato de inativação 84919712, e em função das admissões iniciais, os processos de admissão de pessoal 58041711, 619704111, 39696911, 38927712, e em função de estar em trâmite o processo de aposentadoria da mesma interessada, o protocolo de revisão de proventos 630222512. Obrigado. Devidamente anotado. Com a palavra, doutor Ives. Senhor presidente, também para comunicar sobrestamento, foram 9 processos sobrestados, 3 referentes à revisão do Acórdão 638, 3 admissões de pessoal em que encontram-se pendentes admissões anteriores e 3 atos de inativação em que se discute a legalidade do decreto 7774/10. Muito obrigado. Agradeço, devidamente anotado. Com a palavra, doutor Jaime. Senhor presidente, para anunciar o sobrestamento de 21 processos, conforme a relação enviada à Secretaria desta Câmara, sendo 8 atos de inativação, 12 de admissão de pessoal e 1 de pensão. E ainda do gabinete do ilustre conselheiro Fernando Guimarães, a quem tenho a honra de substituir na sessão, foram determinada a prorrogação do sobrestamento do processo 28836/10, vez que trata de admissão complementares analisadas no processo 131.95.310, ainda não julgado. E também sobrestamento de admissão complementares do processo 21.2000710, também do processo 4374410, e ainda
do processo de inativação 2104008. Era o que tinha a relatar. Obrigado. Agradeço, devidamente anotado. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento. E desde já, pedindo desculpas aos membros dessa corte, porque teria uma pauta bastante extensa nesta tarde, com vários processos anexados, mas vou procurar, na medida do possível, ser o mais sintético possível. Processo número 130.000/09. Encerra os presentes autos, prestação de contas anual da Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra, referentes ao exercício financeiro de 2008. Iniciado a instrução do feito, a Diretoria de Contas Municipais inclinou-se pela irregularidade em face da 1. Ausência de publicação do relatório de gestão fiscal ou publicação em atraso, relativas aí à análise do terceiro quadrimestre ou segundo semestre. 2. Do recebimento acima do valor devido pelos agentes políticos. 3. Da falta de retenção do IRRF sobre a remuneração dos agentes políticos. E 4. Da indicação de irregularidade no relatório de controle interno. Após a apresentação de esclarecimentos e documentos, a unidade técnica considerou regularizado os itens relativos da falta de retenção do imposto de renda sobre a remuneração dos agentes políticos e da indicação de impropriedade no relatório de controle interno. Ainda houve, por bem converter em ressalva, a restrição relativa à ausência de publicação do relatório de gestão fiscal. Entretanto, manteve seu entendimento pela aplicação da multa prevista no artigo 5º da Lei 10.028, pois a publicação deveria ter se dado em 30 de janeiro de 2008 e só foi em 30 de janeiro de 2009. Por fim, insistiu na irregularidade relativamente ao recebimento acima do valor devido pelos agentes políticos, pois remanesceram 3 agentes políticos sem comprovação de recolhimento dos valores recebidos a maior, entre eles o próprio presidente da Câmara. O Ministério Público corroborou integralmente a conclusão da unidade técnica, opinando nos mesmos termos. Em face do exposto, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público para julgar irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra, referente ao exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do senhor Eusébio Lino, CPF 349-702-829-00, no cargo de presidente, em razão do recebimento a maior de remuneração por parte dos agentes políticos, determinando o recolhimento dos tais valores. Ademais, aplico multa ao senhor Eusébio Lino, CPF 349-702-829-00, ordenador da despesa, multa prevista no artigo 89.6, combinado com o parágrafo 4º, ambos da Lei Complementar 103/2005, no percentual de 10% do dano ao erário correspondente aos valores recebidos a maior. Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 5º da Lei 10.028/00, pois, como tem decidido esta Casa, a imputação dessa multa representa um excesso de rigor, como referenciado no Acórdão 3.473/12 da 2ª Câmara. É o relatório e o voto. Está em discussão? Para discutir, doutor Cláudio. Senhor presidente, eu não vou divergir do mérito, eu apenas verifico que, segundo o relato de Vossa Excelência, 3 vereadores receberam valores a maior. E, segundo para julgar número 5, deveria ser dado o contraditório, que na autuação do processo só constam 2 responsáveis. Talvez seja o erro só de autuação do processo. Eu acredito que tenha sido dado o contraditório, mas não tenha sido corrigida a autuação. Eu também tenho essa impressão, mas não a certeza. Nós poderíamos, Vossa Excelência poderia pedir vista? Ou... Eu peço vistas em mesa. Perfeito. Aí a gente procura esclarecer no decorrer. Okay. Perfeitamente.
Processo 23.21.21/10. Versos autos acerca de prestação de contas da CODEF, Companhia de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, em liquidação, referente ao exercício financeiro de 2009. Finalizada a instrução do feito, subsistiu como única irregularidade a existência de créditos a receber vencidos, tendo nesse ponto a entidade alegado que os mesmos estão vencidos desde 1999, quando a interessada paralisou suas atividades e que desde então a Prefeitura Municipal assumiu o ativo e passivo da companhia, que cabe à Prefeitura o dever de cobrar esses créditos e que a função de liquidante é meramente o cumprimento das obrigações societárias da companhia. Apesar disso, a DCM manteve seu entendimento pela irregularidade em face das obrigações previstas na Lei 6.404/76 e, segundo a unidade técnica, entre aspas, o liquidante nomeado não se ateve às suas responsabilidades legais após ser nomeado para tanto, deixando, a nosso ver, suas funções legais relegadas ao principal controlador sem as devidas responsabilizações pelo passivo arcado com recursos públicos, oriundos pelas gestões dos pretéritos responsáveis ante os resultados negativos apresentados desde o início da gestão da companhia. Em nosso entender, o liquidante incorreu em culpa in omitendo. Fecha aspas. O Ministério Público de Contas corroborou integralmente as conclusões da unidade técnica. Com efeito, verifica-se dos autos que o gestor da entidade municipal não se desincumbiu do ônus de justificar ou sanear a impropriedade relativa aos créditos a receber vencidos. Antes, limitou-se a imputar a responsabilidade por tal fato ao município de Foz do Iguaçu, principal acionista e controlador da entidade municipal, não tendo demonstrado de forma inequívoca se alguma medida foi tomada por parte do liquidante para que fossem recuperados os respectivos créditos. Assim, voto pela irregularidade das contas relativa ao exercício de 2009 da Companhia de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, em liquidação, de responsabilidade do senhor Paulo McDonald, no cargo de liquidante, em face da existência de créditos a receber vencidos e sem providências adotadas para a sua recuperação. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 68.1438/12, vou solicitar a retirada de pauta para cientificação de outro responsável não qualificado no processo. Então, está retirado. Processo 33.5761/10, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária, celebrada entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o município de Londrina, tendo por objeto o desenvolvimento de ações que permitam informatizar e readequar o acervo e o atendimento da biblioteca pública. Encerrada a fase instrutória do feito, a DAT, após considerar que o saldo remanescente da transferência encontra-se registrado no CIT sob o número 5252, opinou pela regularidade das contas, ressalvando o atraso de 47 dias na prestação de contas, aplicando, obviamente, multa em razão disso. Nesse mesmo sentido, posiciona-se o Ministério Público. Destarte acompanha a instrução e o voto pela regularidade das contas, aplicando multa ao gestor do município, o senhor Homero Barbosa Neto, em razão do atraso na apresentação da prestação de contas. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Aprovado. Processo 160.205/11. Trata o presente prestação de contas e transferência voluntária recebida da Fundação Araucária no valor de R$ 56.400 referente ao exercício financeiro de 2010-11, pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Curitiba. Após a instrução do feito, a unidade técnica inclinou-se pela irregularidade em razão de divergência de valor no montante de R$ 130,06, entre o saldo remanescente do convênio e o valor cadastrado no CIT, tendo a unidade sugerido nova oportunidade de contraditório. Apesar da apresentação de justificativas, o valor discrepante passou
de R$ 130,06 para R$ 250,64, tendo a unidade opinado pela irregularidade das contas em face da referida divergência de valores e pela aplicação da multa. O Ministério Público, junto a essa Corte, corroborou integralmente o opinativo final da DAT e acrescentou a necessidade de recolhimento parcial dos recursos repassados, no montante de R$ 250,64, devidamente corrigido solidariamente pela entidade tomadora e seu gestor. Com efeito, a entidade não logrou êxito em esclarecer a divergência entre os valores do saldo remanescente do convênio ao final de 2011 e valor apontado no CIT, diante do que acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público, voto pela irregularidade das contas, determinando-se o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 250,64. Está em discussão. Para discutir, doutor Cláudio. A responsabilidade pelo recolhimento é da Fundação. Solidariamente pela entidade tomadora e também pelo gestor. Senhor presidente, eu apenas vou divergir de Vossa Excelência quanto à responsabilização. Na uniformização de jurisprudência que nós temos acerca das transferências voluntárias, só cabe a responsabilidade solidária no caso de desvio de finalidade, que não é o presente. Então, quando se trata de entidade privada, que é o caso, eu entendo que então, deva ser só a responsabilização da Fundação. Por isso, apresento voto divergente de Vossa Excelência, parcialmente, apenas quanto à responsabilização. Vou acolher a sugestão de Vossa Excelência. Está em discussão? Em votação, aprovada. Processo número 27.23.21/11. Encerro os presentes autos. Prestação de contas de transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no valor de R$ 14.000, referente ao exercício financeiro de 2009-10, pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Palmital, tendo por objeto desenvolvimento de ações de implementação de coleta seletiva de resíduos recicláveis em Palmital, valorizando a integração social. Em sua primeira instrução, a Diretoria de Análise e Transferência inclinou-se pela irregularidade das contas em razão da ausência de diversos documentos obrigatórios, da ausência de comprovação de aplicação financeira, da discrepância entre as despesas realizadas constantes no relatório DAT e da movimentação financeira e do atraso de 70 dias na prestação de contas. Apesar da apresentação de justificativas, persistiram as seguintes irregularidades: a ausência de documentação obrigatória, ausência de comprovação de aplicação financeira, discrepância entre as despesas realizadas constantes do relatório DAT 05 e a movimentação financeira. Oportunizado o novo contraditório, não houve qualquer manifestação. Em face da ausência de resposta das irregularidades remanescentes, a DAT opinou pela irregularidade das contas, sendo consignado a necessidade de recolhimento parcial dos recursos repassados e dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo técnico, opinando pela irregularidade. Com efeito, a ausência de resposta ao contraditório reiteradamente ofertado por esta Corte e, por consequência, a ausência de documentação e justificativas obrigatórias atrai em desfavor da entidade tomadora o juízo de irregularidade das contas. Destaque, acompanho os opinativos que instruí o feito e voto pela irregularidade das contas com o consequente recolhimento parcial dos recursos repassados e dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos. É o relatório e voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Processo número 107.433/12. Trata-se de prestação de contas. Eu gostaria de solicitar vistas desse protocolado. Pela ordem, concedida a palavra, não havendo oposição, vista concedida. Processo número 19.3950/12, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Educação pelo município de Colorado, no valor de R$ 179.400, referente ao exercício financeiro de 2011, tendo por objeto o transporte de alunos da rede pública. A Diretoria de Análise e Transferência propôs o oferecimento de contraditório em face da ausência de relatórios bimestrais emitidos pelos diretores da rede pública estadual de ensino e documentos atinentes aos veículos utilizados no transporte
quais sejam relação de veículos utilizados para o transporte escolar, apólice de seguro, certificado de inspeção, certificado de propriedade dos veículos, certificado de custo de capacitação dos condutores, etc. Apesar da abertura do contraditório, a municipalidade não se manifestou, fazendo com que a unidade técnica opinasse pela irregularidade das contas e pela aplicação da multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005 ao gestor municipal. O Ministério Público também opinou pela irregularidade, dissentindo, contudo, em relação à multa a ser aplicada. Ao seu ver, é a prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar 103/2005, uma vez que a conduta do gestor foi a de não encaminhar os documentos solicitados pela unidade técnica. Com efeito, a ausência de resposta ao contraditório ofertado por esta Corte e, por consequência, a ausência de documentos obrigatórios a compor os autos, impõe a irregularidade. Eis que não se pode comprovar a correta aplicação dos recursos públicos. Entendo também que tem razão o Ministério Público quanto à multa a ser aplicada, pois a conduta do gestor se enquadra no tipo previsto no artigo 87.1b da Lei Complementar 103/2005, ou seja, deixar de encaminhar no prazo fixado os documentos ou informações solicitadas pelas unidades técnicas ou deliberativas do Tribunal de Contas. Destarte voto pela irregularidade das contas, em razão da ausência de relatórios bimestrais e documentação de veículos e condutores, aplicando-se a multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar Estadual 103/2005 ao senhor Marcos José Consanter de Melo. É o relatório e voto. Para discutir, doutor Gabriel. Presidente, o tema aqui já é suficientemente debatido nessa Corte. Apenas em razão do julgamento de 2 recursos de revista na última quinta-feira pelo Pleno, eu faço questão de informar os senhores integrantes dessa mesa, desta Câmara, que consta dos autos o termo de cumprimento dos objetivos. Então, me parece que nós precisamos refletir se o termo de cumprimento dos objetivos tem validade ou não. Porque o que motivou a rejeição dos recursos de revista nas situações tratadas pelo Pleno foi exatamente a existência de termo de cumprimento dos objetivos, dizendo que, diante do termo de cumprimento dos objetivos, desnecessário seria ferir a situação dos veículos para realizar o transporte escolar. Então, a situação aqui é um pouco a mesma. Embora está considerando a irregularidade do convênio em razão da ausência da documentação dos veículos e dos relatórios bimestrais, passa-se a relativizar com esta irregularidade a existência do termo de cumprimento de objetivos. E o foco da questão que sempre é trazida é o descompasso entre o termo de cumprimento dos objetivos. Aqui foram compradas câmaras de ar, aquisição de câmara de ar, peças para micro-ônibus, com o termo de cumprimento dos objetivos que alunos foram transportados. Então é preciso que, em algum momento, haja uma coerência com os documentos que nós estamos fazendo prevalecer na análise dessas prestações de contas. Apenas esse destaque que eu estou trazendo a plenário em razão das decisões do Pleno da última quinta-feira. No mérito, há já a manifestação do Ministério Público pela irregularidade, e é o que eu tenho defendido, que uma vez que os recursos são repassados para o conserto dos ônibus, é essencial que apareça nos autos o documento demonstrando que, uma vez consertado, o ônibus estava em condições de realizar o transporte coletivo. Apenas esse destaque para a tranquilidade dos membros dessa Câmara no julgamento desse feito. Está em discussão, continua em discussão. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, eu estava presente na sessão do Pleno, participei do quórum e fui voto vencido, se não me engano, os dois, porque comungava da opinião que o representante do Ministério Público agora externa no seu uso da palavra. Então, não tenho nada a acrescentar, apenas eu vou confirmar meu entendimento. Obrigado, senhor. Também mantenho a minha posição, claro, registro a posição do doutor Gabriel, também a manifestação aqui do doutor Cláudio Canha, mas só reiterando que, nesse caso específico, não oportunizamos o contraditório, a parte não se manifestou, não é?
não há nesse processo documentos, os relatórios bimestrais, os relatórios bimestrais emitidos pelos diretores de rede pública, não é? Que atestem efetivamente o serviço, razão pela qual eu acompanhei a instrução e o parecer do Ministério Público. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 317.124/12. Esse processo não me foi devolvido, portanto, continua com vista. Processo número 524.122/09. Trata-se de aposentadoria compulsória oriunda do município de Venceslau Braz, deferida ao servidor Nelson Souza Munhoz, ocupante do cargo de carpinteiro. Após a instrução do feito, subsistiu como única lacuna apenas a ausência de justificativas quanto ao atraso na inativação do servidor, que completara 70 anos em 2007, tendo sido aposentado apenas em 2009. Diante disso, tendo em vista o saneamento das impropriedades apontadas pela unidade técnica, essa atestou que o servidor possui todos os requisitos para a inativação, tendo opinado pela legalidade e consequente registro do ato de concessão e pela aplicação de multa administrativa ao gestor em decorrência do referido atraso. O Ministério Público, corroborando o opinativo técnico, não se opõe à legalidade ao registro do ato, com a imputação da multa administrativa ao gestor. Diante disso, voto acompanhando os opinativos uniformes pelo registro do ato de aposentadoria e aplicação de multa administrativa em decorrência do atraso na inativação do servidor. É o relatório e o relatório e voto está em discussão. Para discutir, doutor Cláudio. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência quanto ao mérito, mas divirjo quanto à aplicação da multa para entender que não é cabível esse tipo de sanção nos processos sujeitos a registro. Eu vou manter a minha posição com a aplicação da multa, acompanhando a instrução e o Ministério Público. Está em votação. Como vota o doutor Jaime? Acompanho, Vossa Excelência. Então, está aprovado, 2 votos a 1, registrando-se a divergência do doutor Cláudio. Processo número 20.1641/10, versus autos acerca de aposentadoria de servidor estadual no cargo de agente de apoio concedida pela Paraná Previdência, com fulcro no artigo 6º da emenda constitucional número 41/6. Durante a instrução do feito, a unidade requeriu a apresentação de justificativas quanto à contagem de tempo averbado, tempo concomitante com o utilizado junto ao regime geral em outra aposentadoria. Apesar de devidamente cientificado, o ente estadual quedou-se inerte, o que fez com que a unidade técnica, o órgão ministerial, opinasse pela negativa de registro do ato. Diante disso, o ente previdenciário juntou documentação aos autos, na qual esclarece que foi feita a exclusão do tempo concomitante, já utilizado junto ao regime geral, e que foi regularizado o acervo laboral da servidora, tendo sido ofertada nova regra para sua aposentadoria. Ato contínuo, a Paraná Previdência tornou sem efeito o ato de aposentadoria irregular, tendo a servidora retornado às suas atividades, dada a significativa diminuição que seria operada em seus proventos. Em face desse novo cenário, a DICAP opinou pelo encerramento e arquivamento do protocolado sem julgamento do mérito. O Ministério Público, por sua vez, sugere a instauração de tomada de contas extraordinária, entre aspas, a fim de que seja ressarcido o fundo financeiro dos valores indevidamente pagos à servidora, no período entre a concessão do ato e a efetiva suspensão do pagamento do benefício de aposentadoria em razão de sua revogação, apurando-se no expediente específico o montante dos valores e respectivas responsabilidades. Fecha aspas. Fica claro dos autos que não há ato previdenciário a ser objeto de registro por essa Corte em face da revogação por parte da Paraná Previdência, após a retificação do termo averbado irregularmente. Entretanto, entendo que tem razão o Ministério Público, pois é pertinente a preocupação acerca dos valores a mais indevidamente percebidos pela servidora enquanto estava na condição de aposentada e a consequência disto para o fundo financeiro.
Isso posto, voto pela conversão do presente feito em tomada de contas extraordinária para que apure os valores indevidamente pagos à servidora no período entre a concessão do ato e a efetiva suspensão do pagamento do benefício de aposentadoria em razão de sua revogação, apurando-se no expediente específico o montante dos valores e respectivas responsabilidades. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 62.1764/10. Trata-se de aposentadoria por invalidez do servidor Neucindo Lemes Ribeiro, com proventos integrais no cargo de auxiliar de serviços gerais. A então diretoria jurídica opinou pela realização de diligência para a juntada do processo de admissão do servidor, dos cálculos da média das 80% maiores contribuições, bem como a apresentação de esclarecimentos acerca da verba, entre aspas, abono, complemento, salário mínimo, fecha aspas. Nós estamos tratando aqui do Instituto Municipal de Previdência de Cambé. Em resposta, a municipalidade informou que o ato de admissão do servidor foi protocolado nessa corte sob número 51305/11, 2, e que o abono, complemento, salário mínimo foi repassado ao servidor na ativa, visto que a tabela de vencimentos estava abaixo do mínimo nacional, bem como procedeu ao cálculo das médias das remunerações, tendo retificado o cálculo dos proventos em razão disso. Diante disso, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pelo registro do ato, tendo ainda sugerido a instauração de tomada extraordinária de contas e ou de inspeção in loco, a fim de verificar a folha de pagamento dos servidores de Cambé, tendo em vista que a municipalidade complementa o vencimento dos servidores públicos para alcançar o salário mínimo, calculando as demais verbas e vantagens pessoais dos servidores sobre o valor resultante, ou seja, sobre o salário mínimo, entre parênteses, esse destaque. Metodologia de cálculo que é vedada pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público acompanhou a unidade quanto ao registro e à instauração de tomada extraordinária de contas e ou inspeção in loco. A rigidez na concessão do benefício já restou suficientemente testificada quanto da instrução dos presentes autos, tendo sido reconhecido ao servidor o direito de passar a inatividade remunerada, estando o cálculo dos proventos em consonância com o prescrito constitucional e infraconstitucional. Relativamente à proposta de instauração de tomada de contas extraordinária e ou inspeção in loco, para verificar a folha de pagamento dos servidores públicos do município de Cambé, entendo por mais razoável a comunicação à presidência desta Casa acerca da oportunidade e conveniência de inserção da municipalidade no plano anual de fiscalização desse tribunal, oportunidade em que será apurada, em sede própria, eventuais irregularidades na respectiva folha. Diante do exposto, acompanho o opinativo técnico e ministerial e voto pela concessão do registro ao ato de aposentadoria. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 27.7685/13. Encerro os presentes autos, atos de aposentadoria por invalidez com proventos integrais concedidos à servidora Neidi Munhoz Leixe, ocupante do cargo de oficial judiciário. A Diretoria de Atos de Controle de Pessoal opinou pela legalidade e registro do ato aposentatório, por entender estarem preenchidos os requisitos constitucionais. O Ministério Público, corroborando o opinativo técnico, quanto ao mérito, não se opôs ao registro do ato. No entanto, pugnou pela aplicação de multa ao gestor em face da ausência do valor dos proventos no ato concessório, devendo se proceder à intimação do ente. Os opinativos uniformes da Diretoria Jurídica e do Ministério Público dão conta da observância da constitucionalidade e legalidade do ato de concessão da aposentadoria, havendo uniformidade quanto ao registro do ato. Relativamente à ausência de valor dos proventos no ato de concessão, suscitada pelo Ministério Público de Contas, deixo de considerá-la como relevante, em razão do entendimento majoritário dessa Câmara, em razão das medidas saneadoras adotadas pela entidade previdenciária, conforme testificado no processo 63.9648/12. Assim, voto pelo registro
ao ato de aposentadoria. É o relatório e voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Processo número 68.26.79.13, trata-se de aposentadoria estadual por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, com fundamento na regra de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional 4705, do cargo de professora. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pelo sobrestamento do processo, até que seja julgado o processo de revisão do prejulgado 7, em razão da incorporação de verbas transitórias e, alternativamente, no mérito, caso não haja sobrestamento, opinou pela legalidade e registro da aposentadoria. Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pela legalidade e registro do ato aposentatório, entendendo desnecessário o sobrestamento do feito, uma vez que comprovado nos autos a efetiva contribuição sobre as verbas tidas como transitórias. A rigidez na concessão do benefício já restou suficientemente testificada quando da instrução dos presentes autos, tendo sido reconhecido à servidora o direito de passar a inatividade remunerada, estando o cálculo dos proventos em consonância com o prescrito constitucional e infraconstitucionalmente. Em relação ao pedido de sobrestamento formulado pela unidade técnica, assiste razão ao representante do Ministério Público de Contas, uma vez que houve obediência ao princípio contributivo, sendo assim desnecessário o sobrestamento do feito. Diante do exposto, voto pelo registro ao ato de aposentadoria. É o relatório e voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Processo 98.37.49, processo encontro com vista. Igualmente o 42.260/06. Processo 56.98.9707. Versos autos acerca de admissão de pessoal complementar realizada pelo município de Pérola para o cargo de agente comunitário de saúde, regulamentando pelo edital 01 de 2006. Após várias diligências à origem, para esclarecimentos acerca da ordem classificatória e justificativas acerca das contratações temporárias, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, de CAP, em parecer definitivo, conclui pelo registro das contratações constantes nos autos. Destacou a unidade que, em que pese a Lei 11.350/06 ter vedado a contratação temporária para o cargo de agente comunitário de saúde, as admissões se deram antes da vigência da citada lei, estando os autos instruídos, com todos os documentos e informações exigidos na instrução normativa vigente, bem como correta a alimentação do SINAP e a validade do concurso. Também destacou a unidade técnica que as admissões aqui presentes são complementares ao protocolado número 62.8733/06, que obteve decisão pelo registro pelo Acórdão 695 de 2009, da segunda Câmara. O Ministério Público, junto a esta Corte, a seu turno, entendeu que deve ser negado o registro das presentes contratações, pois, apesar das admissões iniciais terem sido consideradas legais para fins de registro, recomendou-se no Acordo 695 de 2009, da segunda Câmara, que nas próximas contratações de agentes comunitários de saúde e agentes de controle de as endemias, o município atendesse ao disposto no parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição da República. Pedindo vênia ao Ministério Público, entendo que tem razão a DICAP, no presente caso, pois em que pese a recomendação contida no acordo, no qual foram julgadas as admissões iniciais, estas que ora se analisam nada mais são do que complementos, ou seja, observaram o mesmo rito e foram regulamentadas pelo mesmo edital que aquelas observando a legislação vigente à época. Não seria razoável e coerente que fosse negado o registro a estas contratações, pois os mesmos argumentos aplicados para o registro das iniciais aqui também são plenamente aplicáveis. Entendo que a recomendação contida na decisão que julgou as admissões iniciais se aplica àquelas cujos editais foram publicados após a vigência da Lei Federal 11.350/06, e isso se dá em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima dos cidadãos. Assim, acompanho o entendimento da DICAP e voto pela legalidade e registro das admissões presentes nos autos. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 25.81.12.10
Trata-se de admissão de pessoal por meio de teste seletivo, aberto pelo edital número 2509, efetuado pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, Unespar, para a contratação por prazo determinado de professores de ensino superior. A diretoria de contas estaduais considerou que a documentação se encontra de acordo com a Instrução Normativa 8/2006 e que as admissões efetuadas observaram os limites da Lei Complementar 101, o prazo de validade do teste seletivo e a ordem de classificação. A diretoria de controle de atos de pessoal entendeu as admissões ocorreram para fins de suprimento de vacâncias ocorridas em razão do término de contratos de trabalho, não atendendo ao disposto na Lei Complementar Estadual 108/2005, opinando pela negativa de registro e requerendo a inclusão no feito do governador, que deferiu as admissões temporárias e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público de Contas corrobora integralmente com o posicionamento da unidade técnica. Conforme orientação dominante dessa Corte, entendo que a persistência na realização de contratações temporárias se impõe aos reitores como forma de evitar a descontinuidade na prestação do ensino superior, o que se apresentaria mais gravoso à sociedade. Ademais, desbordaria da razoabilidade a penar o reitor pela não abertura de concurso público, quando não tem o mesmo competência para autorizá-lo. Destarte, em vista da orientação jurisprudencial adotada por essa Corte e para não prejudicar os funcionários que, de boa fé, efetivamente cumpriram suas obrigações, deixo de acompanhar os opinativos da unidade técnica do órgão ministerial e voto pela concessão do registro dos atos de admissões que servem de substrato ao presente, inclusive quanto aos protocolos em anexo. O relatório e voto está em discussão. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, eu solicito vistas desse processo. Não havendo oposição, vista concedida. Processo número 16.0265/13, um processo da Câmara Municipal de Salto do Lontra, foi juntada a nova documentação. Vou solicitar, não havendo oposição, a retirada de pauta desse processo. Está retirado. Processo número 17.3421/13, versa o presente acerca da prestação de contas da Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí, relativo ao exercício de 12. Após a instrução do expediente, subsistiu como único óbice a regularidade das contas a falta de divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira. Após a apresentação de justificativas pela municipalidade, a unidade técnica pode considerar que, embora as informações disponibilizadas se refiram ao exercício 2013, ficou comprovado que a entidade se adequou para disponibilizar as informações e manter o site atualizado, tendo assim opinado pela regularidade das contas. O Ministério Público, diversamente, entendeu que no exercício em apreço, as informações de natureza orçamentária não tiveram ampla divulgação, em desacordo com o contido no artigo 18, parágrafo 2º, da Instrução Normativa 58/2011, não sendo passível de regularização ou apontamento, opinando assim pela irregularidade da prestação de contas. Diante do fato do Legislativo ter tomado as devidas providências para disponibilizar as informações citadas acima relacionadas ao ano de 2013 e manter o site atualizado, discordo do posicionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na medida em que a ausência da dita publicidade não é outra coisa senão irregularidade de natureza formal, da qual não resulta dano ao erário ou execução de programa, ato ou gestão, o que, a teor do inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar 103/2005, pode-se funcionalizar como ressalva, como, em outra oportunidade, já decidir essa Corte por meio do Acórdão 5471/13 da Segunda Câmara. Desta feita, voto pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da ausência de publicação, divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 18.73.25.13, tratam-se os presentes autos de prestação de contas do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Funcionários Públicos de Floresta, relativos ao exercício financeiro de 2012.
A Diretoria de Contas Municipais, em primeira análise, constatou a existência das seguintes restrições. 1. Não encaminhamento do relatório do controle interno. 2. Exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado número 6. 3. Saldo contábil da provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. E 4. Ausência de encaminhamento da lei que institui a forma de amortização do déficit atuarial. Após a apresentação de justificativas, a unidade técnica considerou que as restrições concernentes à ausência do relatório de controle interno e terceirização dos serviços contábeis restaram sanadas. No entanto, mantém o opinativo de desaprovação das contas em virtude das divergências entre o saldo contábil e o valor apresentado no laudo de avaliação atuarial, argumentando que a regularização das situações que deram causa a inconsistências deveriam ser realizadas no exercício 2013, uma vez que, para a data base de 31/12/2012, as demonstrações do sistema contábil se encontravam encerrados em relação à lei de amortização do déficit atuarial, a dos que a lei 1005/12, juntada aos autos, refere-se à amortização do déficit dos exercícios 2008, 2009 e 2010, sendo que o apontamento é sobre o exercício de 2012. O Ministério Público, corroborando a instrução técnica, opinou pela irregularidade das contas com a aplicação da multa. Destarte, acompanho ao mérito quanto aos opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto pela irregularidade das contas relativas ao exercício de 2012 do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Funcionários Públicos de Floresta, de responsabilidade de Andréia Molina Gomes Stachmit, imputando a respectiva multa. É o relatório e voto, está em discussão, está aprovado. Processo número 19.11.10.13. Tratam os autos de prestação de contas do Fundo de Previdência Social dos servidores de Venceslau Braz relativo ao exercício financeiro de 12. Após a tramitação do feito e o saneamento da impropriedade havida no processo, subsistiu como única lacuna o preenchimento do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado número 6. O Fundo Previdenciário esclareceu que a contabilidade é realizada pelo senhor Paulo César da Silva, contador da Prefeitura Municipal, desde a data de 1º de janeiro de 2005, asseverando que ele foi aprovado no concurso público para o cargo de efetivo de contador, mas em virtude do certame encontrar-se sob júdice, em 2012, o referido servidor teria retornado ao seu cargo efetivo anterior de operador de computador. Apesar disso, a unidade técnica insistiu na irregularidade das contas em virtude do cargo de contador estar em desacordo com o pré-julgado número 6, entendendo que, apesar do senhor Paulo César da Silva pertencer ao quadro efetivo do município e possuir formação contábil, não detém o cargo de contador. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica, opinando pela irregularidade das contas e aplicação de multa, sugerindo ainda a expedição de determinação ao município para que providencie a exoneração do servidor de um dos cargos registrados no SINAP, uma vez que o servidor Paulo César da Silva consta como nomeado no cargo de contador e no de operador de computador. Apesar do vertido pela unidade técnica e pelo órgão ministerial, não entendo por razoável que apenas o fato do exercício da contabilidade estar em desacordo com o pré-julgado número 6 teria o condão de macular a gestão do fundo por inteira. No caso dos autos, verifico que foi realizado concurso público, que o servidor foi aprovado para o cargo de contador, mas que, em virtude de questionamentos posteriores, o processo encontra-se sob júdice. Por óbvio, tal situação refoge a vontade do gestor que buscou atender a orientação dessa Corte, não podendo ser, por isso, sancionado. Ademais, essa Corte, em outra oportunidade, o Acórdão 4.394/13, que o relator, o conselheiro Ivan Leles Bonilha, já considerara ressalva a inobservância do pré-julgado 6 quanto ao preenchimento da função de contador. Destarte, voto pela regularidade das contas, ressalvando o exercício do cargo de contador em dissonância com o pré-julgado número 6. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação, está aprovado.
Processo 19.12.76.13. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas à Câmara Municipal de Figueira, relativos ao exercício financeiro de 12. A Diretoria de Contas Municipais constatou a existência de restrição em relação à ausência de publicação, divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira em portal próprio da entidade. Em resposta, a municipalidade informou a dificuldade da Câmara, tanto de ordem financeira como em relação à tecnologia de informação, aduzindo ao final que a entidade vem buscando melhorias, as quais estão apresentando resultados satisfatórios. Apesar disso, a unidade técnica manteve seu opinativo de irregularidade das contas. O Ministério Público, divergindo com a unidade técnica, opinou pela regularidade das contas, uma vez que nos termos do artigo 18, parágrafo 1º da Instituição Normativa 58/2011, nos municípios de até 50 mil habitantes, como no caso de Figueira, o cumprimento das determinações somente será exigido por essa Corte a partir de maio de 2013. Não posso comungar da opinião do Ministério Público pela regularidade plena das contas, quando afirma que, por força do artigo 18, parágrafo 1º, 3, na Instrução Normativa 58/2011, municípios com população inferior a 50 mil habitantes apenas teriam que cumprir as determinações da Instrução Normativa apenas em 2013. Eis que, no parágrafo 2º do mesmo artigo, expressamente resta consignado que, aspas, os prazos previstos no inciso 2 e 3 do parágrafo 1º desse artigo não se aplicam à ampla divulgação das informações contábeis, referidas no artigo 16.2, cuja aplicação será imediata para todos os municípios. Fecha aspas. De igual forma, discordo do posicionamento da unidade técnica, na medida em que a ausência da dita publicidade não é outra coisa senão irregularidade de natureza formal, da qual não resulta dano ao erário ou à execução de programa, ato ou gestão, o que, a teor do inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar 103/2005, pode ser funcionalizar como ressalva, como já se decidira no Acórdão 5.471/13 da segunda Câmara. Dessa feita, voto pela regularidade das contas, com ressalva, razão da ausência de publicação e divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 19.2566/13 e também o 19.4127/13. Passo, portanto, ao relato concomitante desses dois processos, dada a sua similaridade, relativos às prestações de contas anual do exercício 2012 do Fundo de Previdência de Mandaguaçu e Piraí do Sul. Em ambos os expedientes, a Diretoria de Contas Municipais se inclinou-se pela irregularidade das contas, em razão de divergência havida entre o saldo contábil da conta, com as provisões matemáticas e previdenciárias, apurado no SIM-AM e ao apresentado no laudo de avaliação atuarial. E 2, impossibilidade de verificação da regularidade do exercício da função de contador em fase prejulgado número 6. Apesar de devidamente cientificados nos dois autos, os gestores dos respectivos fundos não apresentaram qualquer manifestação. Diante disso, a DCM opinou pela irregularidade e aplicação da respectiva multa, tendo o Ministério Público corroborado o opinativo técnico. Diante da ausência de manifestação dos respectivos entes municipais, persistem as irregularidades aventadas na instrução, o que me faz acompanhar a unidade técnica e o órgão ministerial para opinar pela irregularidade das contas e aplicação de multas aos gestores responsáveis. Ressalto, por derradeiro, que nas contas relativas ao Fundo Municipal de Previdência de Piraí do Sul, existe a sugestão de aplicação de multa em razão do atraso na entrega do sexto bimestre do exercício 2012 do SIM-AM. No entanto, como a obrigação de encaminhamento inicia e termina no ano 2013, o qual, obviamente, se encontra fora da presente prestação de contas anual, relativa ao exercício 2012, não se vislumbra o descumprimento de qualquer agenda de obrigações do ano próprio das contas, o que desautoriza a aplicação dessa respectiva multa. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 18.44.15/13, trata o presente processo de prestação de contas anual do município de Renascença, referente ao exercício financeiro de 12. Após a instrução do expediente, a única lacuna apontada, relativa à ausência de indicação dos conselheiros no parecer
do Conselho do Fundeb. Foi afastada, com o encaminhamento pela municipalidade de novo parecer. Em face disso, a DCM e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. Assim, voto, acompanhando as manifestações pela emissão de parecer prévio, pela regularidade das contas do município de Renascença, relativas ao exercício financeiro de 2012. É o relatório e voto. Em discussão, em votação, aprovado. Minha pauta está cumprida. Agradeço a atenção dos senhores e passo agora, concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Jaime Lichinsky, para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, eu tenho 4 processos em pauta que estão adiados e eu solicito que assim permaneça até a próxima sessão. Obrigado. Permanecem adiados. Perfeitamente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ivens, que passa a entregar o quórum de votação para o relato de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais. Processo 169-837-10, são as contas da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, exercício de 2009, de responsabilidade da senhora Jaqueline Aparecida Bachiegas. Inicialmente, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público, entretanto, levantou questões referentes ao irregular exercício da contabilidade da Câmara e ainda a ausência do cargo de advogado. Foi oportunizado o contraditório, com os esclarecimentos da gestora. O Ministério Público acrescentou outros esclarecimentos a serem solicitados referentes à contratação da empresa Valfraga Assessoria e Consultoria e, mediante as novas razões da defesa, tanto a DCM quanto o Ministério Público opinaram pela regularidade com ressalva. Na verdade, senhor presidente, eu também concordo com ambas as manifestações. A questão do exercício da contabilidade restou esclarecido no processo, foi verificado que realmente havia uma funcionária do Poder Executivo cedida para o Poder Legislativo, mas que havia uma autorização para essa sessão. E, na sequência, também foi apontado que no ano de 2010 foi aprovada uma lei criando os cargos de agente contábil, procurador jurídico, secretário administrativo, auxiliar administrativo e serviços gerais, de modo que restou regularizada a questão referente ao quadro de pessoal, inclusive com relação à assessoria jurídica. E com relação à contratação da empresa, justamente ela teve por objeto o levantamento de informações para elaboração justamente desse quadro de pessoal. Então, as instruções de parecer são uniformes pela regularidade, apenas ressalvando a ausência do cargo efetivo de procurador jurídico no cargo de pessoal, no quadro de pessoal da Câmara. Omissão essa que, como eu disse, foi corrigida no exercício seguinte de 2010. É o voto, senhor presidente. Sem discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, pedindo vênia, senhor presidente, eu preciso solicitar a retirada de pauta, uma vez que não houve a inclusão na autuação do nome dos responsáveis. Então, eu solicito a retirada para alteração da autuação e futura reinclusão na pauta. Está retirado. Processo seguinte, 21388007, são as contas da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, exercício de 2006, responsabilidade do senhor Raul Paulo Neto. As irregularidades inicialmente apontadas pela DCM foram corrigidas mediante o contraditório e as manifestações tanto dessa unidade quanto do Ministério Público são pela regularidade das contas e esse também é o voto. Sem discussão, em votação, aprovado. Processo 23837510, que se encontrava adiado, trata das contas da Companhia de Desenvolvimento de Campo Largo, do exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Emídio Pianaro Júnior.
A Diretoria de Contas Municipais emitiu instrução indicando a ocorrência de irregularidade referente à contratação de pessoal sem concurso público, mais especificamente do contador Ayrton Roberto Vaz da Silva, e ainda apontou um saldo de caixa superior a 30 salários mínimos. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais entende que é possível a conversão em ressalva da questão referente ao saldo de caixa superior a 30 salários mínimos, entretanto, mantém a irregularidade com relação à contratação dos serviços do contador, entendendo que teria havido a inobservância do pré-julgado número 6. Nesse mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público. Senhor presidente, eu vou divergir da instrução e do parecer, entendendo que se trata efetivamente de uma situação excepcional. Nós estamos falando de uma sociedade de economia mista, capital 100% público, que, mesmo ela sendo, evidentemente, abrangida pelo pré-julgado número 6, ou seja, pela necessidade de contratação de contador por concurso público, eu entendo que há aqui algumas peculiaridades. Na verdade, essa empresa ela não continha um quadro de servidores. Ela simplesmente se utilizava de servidores da prefeitura, que prestavam serviços para essa empresa, e os serviços de contabilidade já vinham de alguns anos sendo prestados por esse contador. Na verdade, é o senhor Ayrton Roberto Vaz da Silva. Quando o senhor Emídio Pianaro assumiu a direção da empresa em janeiro de 2009, na verdade, como eu disse, essa contratação já havia sido feita, ele simplesmente deu continuidade a esses contratos. Eu observei que na prestação de contas do exercício anterior de 2008, foi um processo relatado na semana passada, por coincidência, na quarta-feira da semana passada, pelo conselheiro Caio, e foi convertida em ressalva essa irregularidade. Muito embora, naquele caso, por ser justamente o ano de 2008, e o nosso pré-julgado também ser 2008, esse fato não aproveitaria aqui que nós estamos falando do exercício de 2009. Entretanto, foram apontados outros fundamentos que eu entendo pertinentes. Um deles é evidente a ausência de dano ao erário e o fato de que essa irregularidade isoladamente não macularia as contas. Eu acrescentaria ainda, senhor presidente, outros motivos que numa análise mais detalhada dos autos me parecem bastante significativos. Um é o próprio fato de que não havia lei com o cargo de contador. Então me parece absolutamente impossível o gestor, no início da gestão, promover o concurso público. E a exigência que nós eventualmente teríamos de que ele intercedesse junto ao Executivo Municipal para que encaminhasse um projeto, me parece que ela encontra alguns argumentos contrários nos próprios autos. Primeiro que aquela, como eu disse, era uma situação que já vinha de tempos e representava, na ótica do gestor, um fator inclusive de economia para a própria empresa. Eu lembro que ela é uma empresa, uma sociedade de economia mista, que tinha como propósito desenvolvimento de projetos do Executivo Municipal. Então, me parece que onerar essa empresa com a criação de cargos realmente é uma questão que talvez merecesse uma atenção mais detida. E eu ainda verifiquei que no exercício seguinte, de 2010, essa irregularidade não foi apontada pela DCM. Então, a manutenção da irregularidade como motivo de desaprovação seria, na verdade, uma constatação isolada dentro de toda a análise que o tribunal vem fazendo dessa gestão. Não quero, evidentemente, com isso desmerecer a importância que existe do correto provimento do cargo de contador, em observância, inclusive, ao pré-julgado número 6, que é obrigatório, apenas eu trago a conhecimento alguns fatores específicos dessa empresa, dessa sociedade em economia mista, que me parecem bastante relevantes e permitem a conversão dessa irregularidade em ressalva. Então, o voto, senhor presidente, concluindo, é pela regularidade das contas, ressalvando-se a contratação de profissional contador sem a prévia realização de concurso público, em ofensa ao pré-julgado 6 desta Corte. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Processo seguinte é uma transferência voluntária, processo 21.0015.07 da Fundação Araucária, recursos de R$ 150 mil, que foram transferidos ao senhor Nathan Mendes. O objetivo era o aperfeiçoamento e a
aprofundamento de estudos sobre ferramenta computacional para climatização com redução de consumo energético em edificações. Esse processo teve uma longa instrução, senhor presidente. Na verdade, foram levantadas diversas dúvidas, até pela atipicidade em que o repasse foi feito a uma pessoa física, a um pesquisador, e não a uma pessoa jurídica. Então, foram levantadas diversas questões, as principais delas envolvendo efetivamente a importância e o atingimento dos objetivos. Essa parte, a instrução da DAT e o Ministério Público são uniformes, no sentido de estar adequadamente cumprido. Entretanto, a DAT entende irregulares as contas por ter sido utilizado na execução de parte do objeto desse convênio uma empresa de propriedade de parentes do recebedor dos recursos. Na verdade, era uma empresa de propriedade da sobrinha e da irmã do senhor Natan Mendes. Então, a DAT propõe a irregularidade com aplicação de multas. O Ministério Público, entretanto, parecer da doutora Juliana Sternat-Reiner, propõe a conversão desse item em ressalva, entendendo que foi devidamente justificada essa contratação, mesmo se tratando de familiares, aspas, tendo em conta as peculiaridades e percalços que envolveram o progresso da pesquisa, da importância do projeto e de todos os benefícios ofertados à sociedade e ao meio ambiente, bem assim da nocividade dos efeitos de um julgamento pela reprovação das contas em relação ao andamento do presente e futuro da iniciativa. Na verdade, senhor presidente, eu vou concordar integralmente com o parecer do Ministério Público, que me parece fez uma análise bastante lúcida da matéria. Foi um projeto que tinha como objetivo diminuir o consumo energético em climatização de edifícios, e havia uma previsão no convênio de que fosse patenteada essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa. Isso, entretanto, não foi possível por uma questão burocrática, houve a desaprovação do projeto perante o PAP, fase 3. Entretanto, a Eletrobras, a Central Elétrica do Brasil, interessou-se por esse projeto, adquiriu e está promovendo a sua distribuição gratuita em todo o território nacional. Então, evidentemente, foram atingidos os objetivos operacionais almejados, e com relação à contratação da empresa TEIA Tecnologia Educacionais Integradas S.A., houve efetivamente a comprovação de pesquisa prévia de preços, além da indicação da complexidade da matéria e da possibilidade de as proprietárias da empresa exercerem essa atividade. Eu vou apenas, para que não pare dúvida, a doutora Juliana assim se expressa. Notório também se mostrou o conhecimento técnico especializado e a competência dos profissionais da TEIA na execução do convênio. Maior prova disso é a proporção alcançada com o produto, o qual despertou o interesse da Eletrobras pela continuidade do projeto. Atualmente, inclusive, com auxílio do governo federal, o software vem sendo gradativamente melhorado e distribuído gratuitamente em todo o território nacional e amplamente utilizado para a melhoria da qualidade das construções e da gestão econômica de energia elétrica das edificações. Com essas considerações, senhor presidente, eu reitero que acompanho integralmente a manifestação do Ministério Público, inclusive quanto à proposta de encaminhamento dessa decisão à 5ª Inspetoria, para que proceda a alguns aprimoramentos desse tipo de convênios, conforme indicado no parecer do Ministério Público. Então, resumindo, senhor presidente, o voto é pela regularidade com ressalva das contas e encaminhamento dessa decisão à 5ª Inspetoria, nos termos propostos pelo Ministério Público. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, ato de inativação 23976713 e a pensão 239899, aliás, perdão, são dois atos de inativação, 23976713 e 23989913. Em ambos, a única questão é o atraso, que não é mais objeto de multa em função do termo de gestão firmado entre o Paraná Previdência e a presidência desse tribunal, motivo pelo qual eu acompanho os pareceres uniformes pela legalidade e registro do ato, sem, contudo, a aplicação da multa sugerida pelo Ministério Público. Em discussão? Em votação?
Aprovados. Tenho ainda duas admissões de pessoal. A primeira é 521.99211, da Universidade Estadual de Maringá, que trata da admissão de técnicos administrativos. Na verdade, são admissões complementares. As anteriores já foram registradas por meio do Acórdão 157413 e da Decisão Definitiva Monocrática 18513. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pela legalidade de registro, o Ministério Público, então, pela negativa, entendendo necessário concurso público. Foi levantada no decorrer da instrução a questão da contratação da senhora Vera Lúcia Andreola, quando vigente o estado de alerta. Entretanto, foi devidamente demonstrado que se deveu à reposição da servidora Maria Cristina da Silva. Então, essa questão estaria superada. E, com relação à necessidade de concurso público, eu me remeto aos fundamentos de várias outras decisões em que essa falha foi relevada em função justamente das dificuldades das universidades. Então, o meu voto, senhor presidente, acompanhando a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, é pelo registro das admissões. Em discussão? Em votação, aprovado. Tenho, por último, senhor presidente, mais uma admissão pessoal, 7098-1911, essa da Secretaria de Educação, que visa o preenchimento de cargos de tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa. Na verdade, a situação parecida com a anterior, o Ministério Público é pela negativa, a DICAP, aliás, também a DICAP é pela negativa do registro. Ambos os pareceres são contrários. Entretanto, senhor presidente, eu vou divergir. Eu entendo que aqui nós estamos tratando da função de intérprete do sistema Libras, da língua portuguesa, que é para pessoas com dificuldade, e eu, inclusive, já tive a oportunidade de relatar processos semelhantes em que a Secretaria demonstrou que não há como prever o número efetivo de profissionais dessa natureza que serão necessários para cada município. Então, não há, diante da impossibilidade de prever a demanda, tem-se entendido como possível a contratação temporária nos termos da Lei Complementar 108. Eu cito apenas exemplificativamente o Acórdão 346613 desta primeira Câmara. Assim, senhor presidente, eu consigno no meu voto algumas determinações ao gestor referentes a impropriedades formais do concurso noticiadas pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Seriam elas as determinações a fim de que, em futuros testes seletivos, adote providências cabíveis para que inclua nos editais a indicação do valor da remuneração, isso não foi incluído, nem o número específico de vagas, previsão de reserva de parte dessas para deficientes, que garanta a publicação dos editais em diário oficial, em data anterior ao início do período de inscrições, e ainda deixe de exigir a apresentação de carteira de identidade emitida pelo Estado do Paraná. Eu reitero, entretanto, que esses fatores, inobstante a sua impropriedade, não chegaram a macular, essencialmente, a lisura do concurso. Então, acompanhando integralmente, aliás, acompanhando em parte a diretoria de atos de pessoal, o meu voto é pelo registro, adotando, entretanto, as determinações propostas por essa diretoria. Em discussão? Em votação, aprovado. Era o que constava, eu agradeço, senhor presidente. Eu agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio, que retorna ao quórum de deliberação para o relato dos processos de sua atribuição. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas de 2007 da Câmara Municipal de Amaporã, protocolo 171-85408. O voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade, expedindo-se quitação plena ao senhor Cirilo Fernando Machado dos Santos. Em discussão e votação aprovada. Protocolo seguinte, 1167-1709, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adia-se na forma regimental. 117.85309, contas de 2008 da Câmara Municipal de Antonina. Os pareceres são uniformes pela ressalva às contas em função do controle do titular do controle interno ser cargo em comissão. Eu vou seguir o meu entendimento de que essa impropriedade não afeta a regularidade das contas. Para mim, as contas são plenamente regulares e incluo nos termos do artigo 7111 a representação à Câmara Municipal para que tome as providências que entenderem necessárias. Em discussão e votação aprovada. Perdão, senhor presidente.
a representação é o Ministério Público Estadual, já que se trata da própria Câmara Municipal. Então, seria o Ministério Público Estadual para entender, que tome as medidas que entender necessárias. Aberta a discussão. Está em votação. Aprovado. Protocolo 128.47209, contas de 2008 atinentes ao município de Carambeí, que após a instrução, a DCM entendeu pela irregularidade das contas em função da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado e falta de aplicação de 60% recursos do Fundeb para o magistério. Senhor presidente, eu vejo que, na verdade, a extrapolação da abertura de créditos adicionais consistiu em 15 centésimos% acima do limite previsto na LOA, que era de 5%. Então, foi além, foi a 5,15%. Eu entendo que isso pode ser ressalvado, já que não houve dano à gestão nem ao erário. E também, da mesma forma, a aplicação no Fundeb foi num percentual de 57,85%. Então, pouco mais de 2% inferior a 60% exigidos. Eu entendo também pela conversão em ressalva, haja vista a ausência de dano erário à gestão, incluindo-se determinação para que, até a apresentação das próximas contas anuais, o município de Carambeí apresente as medidas tomadas para aprimorar seus controles internos a fim de evitar que essas anomalias se repitam e também que comprove que foi, em exercícios posteriores, compensado a aplicação de 60% dos recursos. Sem discussão. Em votação, aprovado. Ainda também, senhor presidente, vou retornar, uma recomendação ao município em função de que promova a devida autorização legal para a movimentação de recursos de instituições financeiras. Então, além das determinações, essa recomendação. Reaberta a discussão. Em votação, aprovado. Processo seguinte, 127.650.05, contas de 2004 referentes à Companhia Municipal de Desenvolvimento e Habitação de União. Senhor presidente, a proposta, o voto acompanha os pareceres pela ressalva, tendo em vista que nas notas explicativas somente parte das informações necessárias ao completo entendimento das demonstrações contábeis foram apresentadas, e a classificação de adiantamentos para aumento de capital ter sido lançada no passivo circulante, e constando que não há data para efetivação da integralização, mas somente um adiantamento, deveria ter sido, na verdade, ser lançado como um valor exigível. Então, trata-se apenas de um erro contábil que não causou dano nem à gestão e nem ao erário. E por isso eu acompanho os pareceres pela regularidade com ressalva das contas do senhor Carlos Bernardo Rovedo. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Contas da Câmara Municipal de 2008, Câmara Municipal de Japira, 12.567809, em que, após o contraditório, restaram ressalvas quanto à regularidade da falta de repasse de contribuições dos servidores ao regime próprio e da contribuição patronal. Na verdade, verificou-se que a municipalidade contribuiu para o regime equivocado, já que o regime previdenciário próprio havia sido extinto pela Lei Municipal número 964. E a outra ressalva é quanto à divergência entre baixas de consignação do imposto de renda retido da Câmara, não contabilizados na Receita da Prefeitura, conversível em ressalva, já visto que é decorrente de
lançamentos contábeis equivocados. Quanto a essas duas ressalvas, eu acrescento a determinação para que, por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, seja demonstrada a correção desses lançamentos equivocados. Há também ressalva em função de atraso de um dia na publicação do relatório da gestão fiscal. Eu entendo que o atraso não macula as contas. E ainda também a proposta de aplicação da multa do artigo 5º da Lei 10.028, que corresponde a 30% dos vencimentos anuais do presidente, ao gestor. Eu entendo que isso é um excesso de rigor, sendo evidente a desproporcionalidade, por isso afasto a aplicação dessa multa. E é isso, senhor presidente. A proposta, então, é porque sejam as contas julgadas regulares com ressalvas, em face da divergência das baixas de consignação de imposto de renda retido na fonte e das contribuições ao regime próprio feito de formas equivocadas, com as respectivas determinações para correção. Está em discussão? Em votação, aprovado. Protocolo 177.62709, contas de 2008, referente ao consórcio intermunicipal da APA Federal do Oeste do Paraná. O voto acompanha os pareceres pela regularidade, expedindo citação plena aos responsáveis Arlindo Adelino Troian e João Batista Fernandes. Em discussão? Em votação? Aprovado. Protocolo 15.636708, contas de 2007 do município de Serra Azul, que após a instrução permaneceram as ressalvas referentes à movimentação de recursos de instituição financeira privatizada, atraso na entrega de prestação de contas eletrônicas de 30 dias, que eu entendo que não seja motivo de aposição de ressalva, mas seguindo a jurisprudência do tribunal pela aplicação da multa, em função do atraso, e ainda ressalva por omissão de conta corrente no sistema informatizado e inconsistência nos saldos em relações apresentados nos extratos das instituições credoras. Proponho que acrescento, além das ressalvas, as determinações para correção da omissão da conta corrente no sistema informatizado e a inconsistência nos saldos, e ainda que seja aplicada a multa do 87.3b pelo atraso de 30 dias no envio da prestação de contas eletrônica. E eu verifico, senhor presidente, que ainda há uma proposta de ressalva em razão do atraso de 7 dias na publicação de alguns anexos do relatório de gestão fiscal. Eu entendo que isso também não afeta as contas, por isso deixo de considerar tanto como ressalva, quanto de aplicar a multa prevista da Lei 10.028. A proposta, então, senhor presidente, é pela regularidade com ressalvas, com determinações e uma recomendação para que regularize a movimentação de recursos em instituição financeira privada, a multa pelo atraso na entrega da prestação de contas eletrônicas. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de transferência 50.55.78.10, que o município de Itambaracá recebeu para melhoria em um imóvel que consistia no fechamento de galpão aberto, com a construção de paredes externas e fechamento do terreno, em atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal. Os pareceres são pela regularidade, entretanto, eu vejo que, em que pese a constar o termo de cumprimento de objetivos, no próprio termo há o lançamento de que a obra não foi terminada, mas que isso não traria prejuízos ao atendimento das crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal, já visto que os trabalhos se deram em outros imóveis.
Eu vou divergir dos pareceres quanto à regularidade das contas. Eu entendo que o objeto era a melhoria do imóvel, esse galpão que deveria ter sido fechado junto com o terreno em que ele se encontra, e que a obra está inacabada, não há interesse público em obras inacabadas, e por isso eu entendo que devam ser as contas irregulares, as contas do senhor Amarildo Tostes, que celebrou o convênio, representando o município de Itambaracá, e a ele seja imputado a devolução integral dos recursos repassados. Está em discussão? Em votação, aprovado. Ato de inativação 16.532.13. Os pareceres são pela legalidade de registro. A representante do Ministério Público pugna pela aplicação da multa 87.2A em função do atraso de 498 dias no envio do processo. Eu deixo de acolher a multa, já pelas razões já conhecidas deste colegiado. E a proposta acompanha, então, os pareceres pela legalidade de registro sem aplicação de multa. Sem discussão, em votação, aprovado. Pela legalidade de registro, também do protocolo 264265/13. Em discussão, em votação, aprovado. Protocolo de revisão de provenientes 62762/12. É a aposentadoria da senhora Clarice de Fátima Zini, em que os pareceres são uniformes pela negativa de registro. Haja vista que os adicionais incorporados aos seus proventos incidem sobre diversas verbas, o que caracteriza o denominado efeito cascata, expressamente verdado pelo inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Não vejo razões para aprofundar a análise. Eu acompanho os pareceres, então, pela negativa de registro. Em discussão, em votação, aprovado. Protocolo 382891/10 trata de teste seletivo promovido pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em que os pareceres são pela legalidade de registro. Eu divirjo, haja vista que não ficou demonstrado o atendimento ao artigo 2º, parágrafo 1º, se o preenchimento dessas vagas, se essas vagas são decorrentes de aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento e afastamento e licenças legalmente concedidas. Apenas é invocado o princípio da continuidade do serviço público. Eu entendo que essa alegação não consta, não tem respaldo na Lei Complementar Estadual 108/2005, nesse dispositivo já citado. Por isso, a proposta é pela negativa do registro das contratações. Está em discussão. Eu vou, antes, a palavra ao doutor Gabriel. Apenas para destacar que, nessa mesma sessão, nós já registramos 2 feitos diferentes. Um de uma universidade, em razão dessa necessidade de prestação de serviço, outro da Secretaria Estadual, exatamente na questão de Libras, que é o que está sendo contratado aqui, profissionais de Libras, para atender uma situação quando há pessoas com deficiência auditiva, a universidade tem que prover um profissional de Libras. Apenas não, em prol da uniformização de jurisprudência da sessão de hoje, eu manifestaria pelo registro, conforme já consignado pelo Ministério Público nesses autos. Eu continuo em discussão. Eu também vou divergir de Vossa Excelência, propondo legalidade e registro desse teste seletivo. Está em discussão. Senhor presidente, apenas um esclarecimento. Pois não. Eu não entrei no mérito da contratação, do cargo para a contratação. Apenas que a vaga tem que ser decorrente daquelas previstas na Lei Complementar Estadual. Então, perfeitamente. Os pareceres são divergentes, mas não são. Perfeitamente. Eu vou manter também a minha divergência, tendo em vista, como muito bem colocado pelo Ministério Público, até a uniformização de jurisprudência dessa Câmara e também da Corte. Então, minha proposta é pela legalidade de registro. Temos aí uma divergência colocada. Como vota o conselheiro substituto, doutor Jaime? Com a divergência.
voto divergente está aprovado. Consulto Vossa Excelência se quer constar a sua declaração de voto e a divergência. A sua declaração de voto. Então será constado. Vossa Excelência continua com a palavra. Processo de certidão liberatória 8611-2313, de interesse do município de Paranaguá, em que a DCM indica que o município não estaria apto ao recebendo a certidão, haja vista que não cumpriu a lei da transparência por não ter disponibilizado informações da Paranaguá Previdência no endereço do sítio eletrônico do município, e também porque o Poder Executivo do município e suas entidades não manteriam em dia o previsto na agenda de obrigações, existindo diversas pendências junto ao sistema SIM-AM. A DAT não estaria em dia com uma prestação de contas, mas está albergada por liminar conferida no agravo regimental, junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça. E informa também que o município de Paranaguá, em outro protocolo, requeriu a certidão liberatória, a DAT opiniou favoravelmente e propôs a emissão do documento em face do que o atual gestor havia tomado posse em 2 de julho de 2013 e não poderia assumir os ônus decorrentes de administrações anteriores, mas que, passados mais de 5 meses, as impropriedades apontadas naquele expediente não foram sanadas, nem se evidencia tendência para correção em curto prazo. E, por isso, o município não estaria apto a receber a certidão requerida. A Diretoria de Execuções informa que é um registro de restituição de valores referente a uma resolução do Tribunal de 2004, mas que se encontra em execução suspensa, função também de decisão desta feita da Vara Civil da Comarca de Paranaguá. Ainda há um registro referente ao acórdão de 2006 da segunda Câmara, pendente de comprovação de cumprimento, mas que encontra-se dentro do prazo concedido pelo relator dos autos. Então, ao final, a DEC considera que dentro da sua área de atuação, o município está apto a obter a certidão requerida. Da mesma forma, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. E a representante do Ministério Público, em função das manifestações da DCM e DAT, opina pelo indeferimento da certidão pleiteada. Senhor presidente, eu vou divergir dos pareceres, tendo em vista que, no que tange a DCM, o fato de não ter sido disponibilizadas as informações da Paranaguá Previdência no sítio eletrônico do município, na Lei 12.527, não há nenhuma, lei federal, não há nenhuma previsão de que haja alguma punição administrativa, ainda mais referente à certidão liberatória. Então, pela ausência de fundamento legal para que isso fosse óbice a concessão de certidão liberatória, eu afasto essa motivação. Quanto à agenda de obrigações, é preciso ver que o artigo 95 da nossa lei orgânica tem que ser visto em consonância com o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Abstraindo desse juízo, considerando que o artigo 95 da nossa lei orgânica seja plenamente válido, ele assim mesmo, esse dispositivo somente se refere às decisões do tribunal. Então, a agenda de obrigações é uma instrução normativa, está dentro de uma instrução normativa, é um ato normativo, mas não é uma decisão em estrito senso do tribunal, e por isso eu também entendo que não deva ser motivo para óbice para impedir a expedição da certidão liberatória. Da mesma forma, o óbice levantado pela DAT está suspenso liminarmente pelo Tribunal de Justiça. Também não vejo que seja um óbice para se conceder a certidão liberatória, por isso, com a devida vênia aos pareceres anteriores, eu
proponho que seja concedida a certidão liberatória pleiteada. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, doutor Gabriel. De início, eu adianto que eu gostaria de pedir nova audiência ao órgão ministerial. Por qual razão? Me parece que há uma inadequada informação da instrução do feito. Isto porque, pela resolução 869 de 2003, foi negado o registro, foi julgado irregular a prestação de contas de convênio no canal do Anhaia e se determinou expressamente a conclusão daquela obra. Uma das consequências determinadas no acordo foi a determinação de conclusão da obra sob pena de impedimento da certidão liberatória. Bom, esse prazo venceu em 2004, em maio de 2004, foi transferido depois, no próprio pedido, para 2005, e na sequência houve um novo pedido de dilação que resultou no indeferimento da dilação de prazo. Esse acordo do indeferimento da dilação de prazo é o acordo 1888 de 2006 da segunda Câmara. Então, o acordo, a decisão foi do indeferimento da dilação de prazo para a conclusão da obra e manutenção da pena de impedimento. E há N pedidos subsequentes feitos pelo município de Paranaguá no curso da instrução, em outros processos de certidão já foi aventada essa questão, inclusive se questionou o fato de ter havido a morte do prefeito, quando o prefeito que morreu era exatamente aquele que havia sido condenado a concluir a obra, que passou o prazo, voltou a ser prefeito, passou outra gestão, voltou a ser prefeito e continuou não concluindo a obra. Então, me parece que a instrução, quando informa ao relator, informa também ao Ministério Público, o fato de que a decisão de 2006 teria sido prorrogada, existe, e eu vejo aqui no despacho, realmente existe um despacho do auditor Sérgio, no sentido de prorrogar por mais 90 dias a apresentação de documentos, mas de um processo que no CERN já houve decisão dessa Corte pela impossibilidade de prorrogação. Então, como é que eu prorrogo aquilo que não se prorrogou? Me parece aqui que há uma deficiência na instrução, pela qual eu peço a Vossas Excelências a oportunidade de nova manifestação do Ministério Público, exatamente para que se avalie essa questão da conclusão do canal do Anhaia. Porque a primeira manifestação que houve para se pedir a prorrogação é que seria necessário desalojar as pessoas que ali haviam invadido a área, realocá-las em outro ambiente físico, para então concluir essa obra. Posteriormente se informou que não foi aprovado pelo governo federal essa nova área e o projeto de reassentamento dessas pessoas. E a coisa veio andando. Então nós temos desde 2003, ou seja, há 11 anos, uma decisão que determina o cumprimento da obra, e há 11 anos o município tergiversando quanto à sua conclusão, sem ter incluído, sem demonstrar sequer a inclusão no orçamento dos recursos necessários para a conclusão da obra, conforme determina a LRF, e utilizando-se dos mais diversos expedientes para obter a certidão através de um jogo de informações. Peticiona num processo, pede a prorrogação, pede a certidão, diz que o outro processo está em andamento. Enfim, me parece que nós temos que reavaliar melhor antes de uma manifestação conclusiva. Então, o meu pedido é de nova audiência. Se não convenci Vossas Excelências, eu reitero a necessidade do indeferimento desse pedido até que haja nos autos de certidão liberatória a efetiva e cabal demonstração da conclusão do canal do Anhaia. Continua em discussão? Nova audiência, então? Nova audiência é proposta. Certidão liberatória 881612/13 do município de Curiúva, em que a Diretoria de Contas Municipais opina pelo não deferimento, haja vista não cumprimento da agenda de obrigações, que eu também afasto esse motivo, afasto esse óbice em função do já
já discutido no processo anterior, e ainda porque, na análise da gestão fiscal de 2012, a DCM constatou que haveria insuficiência na execução da manutenção e desenvolvimento do ensino, que as aplicações atingiram apenas 24,11% e os gastos com saúde 14,81%. Senhor presidente, eu vejo também que isso é uma análise preliminar, as contas de Curiúva de 2012 ainda não foram julgadas, e por isso eu tenho e sendo essa a única pendência, eu entendo que, por não se tratar de uma decisão definitiva do tribunal, emitida pelo tribunal, mas sim uma análise de uma das suas unidades técnicas, entendo que isso não serve de óbice para a emissão da certidão, e por isso, contrariando, os demais pareceres são que não há óbice à concessão. O Ministério Público entendeu também que o município não está apto em função da opinião da DCM, mas eu vou refutar o óbice à expedição da certidão e votar pelo deferimento da certidão, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. A pauta está atendida, obrigado. Doutor Cláudio, só consulto Vossa Excelência em relação àquele processo da Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra, que Vossa Excelência pediu visto em mesa. Se Vossa Excelência vai manter o pedido de vista ou... Eu vou manter, senhor presidente, porque eu não consegui abrir o processo aqui no sistema eletrônico. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Com a palavra, o doutor Gabriel. Apenas em relação àquele expediente, pelo que eu verifiquei, foi incluído a controladora interna. O presidente da Câmara é a controladora interna. Então, não houve a citação dos demais agentes políticos para integrarem o polo passivo. O que houve foi que, espontaneamente, alguns apresentaram recolhimento, né, e isso foi comunicado pelo prefeito. Então, cada recolhimento feito, o prefeito comunicou a essa corte. Mas não houve a regular inclusão de outros agentes, a responsabilização era exclusiva do presidente. Continua livre a palavra. Convoco para o dia 28 de janeiro de 2014, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, para a terceira sessão ordinária da primeira Câmara. Levanta-se a sessão.